Papo de Aventuras. Então a gente vai trazer pessoas aqui ligadas a aventuras e a gente vai ter um espaço para elas contarem um pouco da sua história e momentos vividos e experiências que aconteceram. No episódio de hoje, a gente está aqui com o Chapolas, Luiz Felipe Motolo, da Somos Adventure. Vai contar para nós um pouco da sua história e também da história da marca. Bom? Galera, obrigado pelo espaço. Falar um pouquinho sobre tudo que a gente já fez nessa trajetória, nesses longos anos aí de aventuras. E tudo começou lá em São Marcos ainda, né? Quando a gente morava por lá ainda, isso em 2000 e meados de 2000. A gente sempre gostou morava num bairro mais afastado, né? Mais interior. Então sempre gostou de estar pelos mares, estar pelas trilhas, estar pela região, tomando banho de açude. Então já essa paixão já é despertada já desde criança, né? E aí quando eu vim morar para Caxias, eu iniciei mesmo nesse mundo fazendo trilha de moto, através de um amigo meu que arrumou uma moto e tal. No decorrer dos anos comecei a competir no motocross, então foram diversos anos, até em meados de 2012, quando eu conheci através de um amigo meu, também do Léo, conheci as bicicletas. E aí foi onde despertou essa paixão de acampamento, muito mais, né? De acampamento, de trilhas, de lugares. E com isso tudo acontecendo, foi onde eu descobri o quanto de lugar legal que a gente tem aqui na nossa região. Quanto a gente às vezes quer ir muito para fora, mas não conhece nem o que a gente tem aqui ao redor, né? E conhecendo mais sobre a nossa região, falando só de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, todas as paisagens que a gente tem, tudo que a gente tem aqui foi onde realçou mesmo esse valor pelas coisas daqui, esse bairrismo pelas trilhas, pelos lugares, pela região. E de uns anos para cá, então, com o projeto da Somos Adventure, isso cresceu ainda mais, né? E aproveitando o gancho já, como é que surgiu a ideia da Somos Adventure? A Somos, ela era um projeto para ser no futuro, né? Então, eu trabalhava dentro de uma empresa na época da pandemia. Já tinha esse projeto da Somos, não com esse nome ainda, né? Mas tinha um projeto parecido com esse para um futuro poder mostrar um pouco mais do que a gente tem aqui fora. E a Somos, na verdade, ela é uma coisa que a gente nunca teve, que eu sempre falo, né? Eu e meus amigos, a gente nunca teve a segurança. Quando a gente queria fazer as coisas, a gente tinha que fazer tudo por conta. Descobrir, ir atrás, pesquisar. E nunca teve a segurança de ter alguém que nos levasse para fazer as coisas. Nunca teve uma empresa assim que pudesse, que a gente dissesse assim, cara, olha que rolê legal que essa galera vai fazer, a gente quer ir junto. E a gente nunca teve isso, a gente teve que fazer sempre por conta. Então a gente hoje é tudo aquilo que a gente queria ter lá no passado. Fornecendo para as pessoas essas experiências com segurança, com conhecimento, com tudo perfeito estado para as pessoas simplesmente que trabalham o dia inteiro, né, possam ir curtir no final de semana, numa semana, e fazer uma viagem com uma certa segurança para isso. Legal. E a questão de marcas, como é que funciona uma marca se ligar a Somos, assim? Se eu tivesse uma marca, o que me agrega ligar minha marca a Somos? Hoje a gente trabalha de uma maneira bem personalizada, então a gente não simplesmente pega uma marca para usar, não simplesmente faz uma propaganda e posta no Stories. A gente acaba ajudando essa marca a se desenvolver, a criar novos produtos, novas experiências e acaba fazendo essa imersão dessa marca naquilo que a gente vive. Então não é simplesmente a gente vai pegar uma marca, trabalhar e postar Stories, não. A gente acaba levando tudo que a gente vive para dentro dessa marca também. Então é uma troca bem interessante que a gente faz de forma profissional, né? Para que as marcas também possam evoluir, né? E não simplesmente só ter um material de mídia. Legal. E a equipe por trás disso, como é que ela é formada? Como é que é a estrutura da Somos? Hoje a gente tem uma equipe grande, só que todo mundo tem uma outra função. Então ninguém é dependente só da Somos Adventure, né? E a gente só oferece aquilo que a gente vive. A gente nunca vai oferecer alguma coisa, alguma modalidade ou alguma aventura que a gente ou não faz ou não gosta, sabe? Então hoje a gente só oferece aquilo que a gente vive. Então a gente tem uma equipe desde a parte de alimentação, a parte de
que organiza a parte de logística, de hotel, enfim, de tudo, mecânico, tantos em diversos segmentos, né? Porque a gente tem moto, tem bike, tem o TV, tem o trekking, tem as viagens mais longas. Então, cada coisa que a gente faz, existe uma equipe montada para aquilo, uma equipe especialista naquilo. Então, trazendo uma coisa bem mais elaborada para cada função, né? Eu sei que existe o parque da Somos também. Consegue nos explicar o que seria esse parque? O parque hoje, ele funciona, ele é aquilo que é uma coisa que a gente sempre teve. É uma região onde a gente tem a fazenda. Então, eles são estradinhas e trilhas que já existem. A gente não abriu trilha nova, nada. É uma coisa que a gente hoje tem uma manutenção das coisas, onde o parque hoje ele funciona ele é uma rotulação daquilo que já existia, né? Mas ele funciona de uma forma mais organizada porque a gente, dentro disso, consegue ter as autorizações para entrar em lugares privados. A gente consegue levar um recurso para as áreas que estão lá mais afastadas das grandes cidades, né? Então, hoje o parque ele funciona como as pessoas podem alocar os equipamentos que, se não tiver, que a gente tem disponível para alocação, ou podem trazer os seus equipamentos e ficar dentro do parque fazendo um dia espetacular, porque lá a gente tem trilhas mais técnicas, tem trilhas andadas, tem rios, cachoeiras, tem a fazenda, dá para curtir a natureza. Então o parque hoje ele oferece uma infinidade de possibilidades para as pessoas, né? E a família também pode ir lá, por exemplo, a pessoa vai lá fazer uma trilha, pode deixar a mulher, o marido, o filho pela fazenda lá, como é que funciona? A gente tem equipes hoje para todo quanto é tipo de modalidade. E se a pessoa quiser isso, vamos supor assim, o pai da família vai lá com equipamento e tal, quer fazer uma trilha. Ele pode sair, enquanto a família pode fazer um passeio a cavalo, pode fazer um trekking, pode curtir, pode fazer um acampamento. Então tem coisas para a família inteira. E ele também pode levar a família junto no passeio, porque a gente tem diversas coisas e por mais técnico que às vezes seja uma parte lá, um roteiro, ele é seguro. Então ele não precisa se preocupar com, vai ser daqui a pouco alguma coisa assim meio perigoso, sabe? Claro. A gente leva as pessoas e faz um roteiro para que ele seja seguro. Mas também vai depender das pessoas, né? A gente faz um briefing antes, faz uma explicação, tudo. Então a família também, se não quiser participar, ela tem diversas outras opções que ela pode estar curtindo. E a Somos, agora mudando um pouquinho de assunto, a Somos ela tem um trabalho também social, ambiental, como é que tem essa parte também? Tem, a gente hoje, além de a gente dar manutenção nos lugares, a gente também faz um trabalho social junto com a Cruz Vermelha de Caxias do Sul e junto com algumas outras entidades que precisam da gente. Então, a gente atua até de forma como foram as catástrofes que aconteceram recentemente, já há alguns anos, e alguns anos, né? A gente atua de uma forma de parceiros, pelo conhecimento que a gente tem nos lugares, pelas técnicas avançadas de resgate, de transposição de 4x4 de moto, então a gente acaba auxiliando também essas entidades quando é necessário, né? Não simplesmente só uma trilha, sabe? Se eu estivesse começando no mundo da aventura, tu teria alguma dica para essa pessoa que está começando a se introduzir nesse mundo? Sim, hoje esse é o nosso papel hoje, de levar as pessoas a fazer isso com segurança, né, total, poder proporcionar isso às pessoas também, que daqui a pouco estão começando e não tem não sabe muito como fazer, então a gente tem esse papel fundamental, que é para isso que a gente existe. E uma frase que a gente sempre deixa é assim, se tem que gostar daquilo que faz. Se não amar a natureza, se não amar o que a gente tem mesmo, a verdade, não adianta. Tem que gostar disso para poder estar nesse mundo. E tudo que a gente tem a oferecer aqui, tudo que a gente tem na nossa região tá aí. Tá tudo aí. É só a gente aproveitar. Massa. E assim, o futuro, como é que tu imagina o futuro da Somos e se já tem alguns passeios já programados, o que a Somos está inventando de novo aí no mercado? A gente tem bastante coisa nova para chegar, tem bastante projeto para estar startando também novo, e agora a gente vai passar por uma nova fase, acredito que esse ano ainda a gente vai estar internacionalizando mais ainda a empresa,
para poder oferecer algumas coisas fora daqui. Além de tudo que a gente tem aqui, ainda tem mais essa parcela para fora. São passeios... Viagens, expedições para fora do país. Isso eu acho que também é interessante das pessoas entenderem como é que é um passeio da Somos. Uma expedição, por exemplo. Hoje funciona tudo de forma personalizada, né? A gente pode, dentro de uma experiência, a gente pode ter uma variação de 20 vezes. Então ela pode ser uma experiência um pouco mais enxuta, mais tranquila. Ela pode ser uma experiência com muito mais coisas agregadas. Então o valor ele sempre vai ser de forma customizada das coisas. Então pode ser que a gente tenha um passeio para o mesmo lugar e que ele vai custar um valor X, mas ele oferece um pacote X. E para o mesmo lugar também com um pacote 3X, ele oferece umas coisas diferentes, né? Então hoje a gente trabalha muito de forma customizada e oferece diversos níveis também de valores, né? De custos, né? Por exemplo, eu tenho um grupo, eu chego ali na Somos e de alguma maneira a Somos monta esse pacote para esse grupo e de uma forma que totalmente personalizada para cada grupo. Exatamente, existe até mais que 2 áreas, mas a gente lança as coisas, as pessoas se inscrevem e compram aquilo que a ideia que a gente lançou, ou a gente tem uma parte de solicitação e aí tem um leque gigantesco para o grupo, né? E aí a gente monta conforme a solicitação dos grupos ou das pessoas também. Entendi, tem os passeios que são os passeios da Somos montados pela Somos e os passeios personalizados da Somos. Isso aí, então o personalizado a gente consegue ter um trabalho um pouco mais como as pessoas querem mesmo, né? E já o que a gente lança, então a gente determina algumas coisas e dentro daquilo as pessoas podem se inscrever, né? Ou podem fazer essa solicitação para como elas acharem como a vontade delas mesmo. Como é que funciona o passo a passo de um passeio da Somos? Como é que é a estrutura? Tanto quando a gente recebe a solicitação de uma aventura ou de um passeio, ou quando a gente também faz essa proposta, né, e lança, a gente tem todo um estudo por trás. Lugar, roteiro, as autorizações nas áreas privadas, que todos os nossos passeios praticamente têm uma área particular, então a gente tem que ter essa autorização para passar lá. Comida, combustível, toda essa logística por trás de tudo, ele é previamente montado aqui na empresa. Depois a gente sai a campo para fazer isso, fazer esse levantamento e ajustar o percurso. E depois a gente lança para o pessoal. Então, por isso que existe um custo por trás disso. Porque, pensa só comigo, fazer todo esse trabalho, o quanto de recursos a gente tem que colocar na frente, né? Então, a gente hoje, eu sempre digo que se a gente pudesse, a gente faria de graça. Mas, infelizmente, é uma matemática simples, né? Ele existe um custo. Então, ele é feito em várias partes. Ele é levantado o roteiro, aferido o roteiro e depois executado o roteiro. Então, tudo pronto, né? Então, são 3 passos, né? Que a gente tem esse trabalho por trás de tudo para poder, no dia, ser o mais perfeito possível. A gente trabalha muito com horários também, sabe? Cada lugar que a gente vai passar, a equipe inteira sabe os horários que tem que passar lá. Então, não é... Quem está ali participando, às vezes não tem a noção do quanto é feito um trabalho por trás de tudo isso, né? É bem... A pessoa que ela vai num passeio da Somos, ela vai com segurança, o apoio está todo ali montado, né, para ela ir com segurança nessas trips, na verdade, né? É tudo montado com muita informação, com tudo pensado antes, tudo planejado, com planejamento gigantesco em cima de cada coisa que a gente faz, para que nada saia errado. A gente tenta minimizar os riscos praticamente a zero. E tu pode nos contar aí alguma história inusitada que aconteceu, alguma história engraçada ou que tu lembre, que te marcou, assim? São várias. Desde a bicicleta, ao 4x4, as viagens, tudo, mas teve uma bem legal que a gente brinca até hoje, que é a história da Sexta-feira Santa. Que a gente não sai mais pra Sexta-feira Santa fazer trilha de jeito nenhum. Teve uma vez que a gente foi fazer um passeio, a gente tava em 10 carros e até as 4 horas da tarde tava tudo ok. Tudo certo, tal, voltando pra casa. E aí começou a dar problema nos carros. E essa história, antes de nós ir pro passeio, já tinham falado. Sexta-feira Santa não se sai, não se vai. E nós não acreditávamos em nada, né? E aí, a partir das 4 horas da tarde do dia, a gente começou a dar problema num carro, problema no outro. Resumindo,
A gente saiu de manhã às 7 horas da manhã, com 10 carros, e acabamos chegando em casa às 3 horas da manhã do outro dia com apenas um carro funcionando. Então, uma coisa assim que até hoje a galera, sexta-feira santa, ninguém mais quer fazer passeio. Teve também de bicicleta, que a gente chegou para atravessar numa ponte uma vez e não existia mais a ponte. Então a gente teve que arrumar um barco emprestado lá de um cara que estava caçando para poder atravessar a gente do outro lado do rio, para poder seguir a trilha, para não precisar voltar tudo de volta, porque era meio impossível, assim, né? E nesse decorrer tem muita coisa legal. Tem a parte também que eu vim de Curitiba de bicicleta em 5 dias, rodando tudo pelo interior. Então, os últimos dias eu acabei tendo que fazer sozinho, porque meu amigo Léo acabou machucando a mão. Então, foi umas coisas assim, 700 km em 5 dias. Então, tudo pelo interior. Então, tem muita coisa legal também. Tem Caxias Floripa com a galera da Moreira, tem Caxias Praia do Rosa com Marcelinho Alemão. Tem umas coisas assim, umas histórias bem legais. Uma vez também eu e o Poeira, a gente tava, o Poerari, a gente foi abrir uma trilha de moto e na hora de voltar, a gente fez toda essa trilha abrindo, roçando ela, e na hora de voltar a gente foi ver, a gente não tinha farol nas motos. Teve que voltar 14 km de trilha no escuro, de moto, e de noite, né? De noite no escuro, né? Então foi umas coisas assim que a gente já passou algum perrengue já, acampando também com vento, barraca, dormindo. É uma infinidade de histórias assim que a gente precisaria de pelo menos um dia, eu acho, para contar tudo. Mas é umas coisas bem engraçadas que a gente lembrando hoje passa um perrengue, mas hoje é engraçado, né? Hoje é engraçado. E essas histórias a gente pode conhecer mais dessas histórias, na verdade, no nosso outro quadro, que é o Contando Histórias aqui, que também a gente vai contar umas histórias que aconteceram nesse formato aqui, só que entrar a fundo nessas histórias mais engraçadas, mais interessantes, na verdade, que as que, na verdade, gravam, né? Na memória por causa das indiadas dessas... Com certeza. Do que acontece, né? Com certeza, tem bastante coisa para entrar nesse quadro aí. Se puder participar, vai ter bastante história, bastante assunto. Massa. Então, a gente... conversou agora aqui com o Chapolas. Foi um momento bem legal da gente participar aqui e só tenho a agradecer. Eu que agradeço o espaço aí para a gente poder falar um pouco mais do que a gente faz e poder mostrar para as pessoas esse por trás do negócio, né? Porque só um evento pronto lá é uma coisa, mas cada coisa que a gente faz existe um trabalho gigantesco por trás de tudo, né? Até como uma empresa como a Alt, como a Somos, como o Parque, como as próprias marcas que também nos trabalham junto com a gente. Então, tudo por trás das câmeras existe um trabalho gigante que é uma forma descontraída a gente poder estar mostrando, e isso é uma coisa bem legal. Parabéns pela iniciativa aí. Então, esse foi o primeiro episódio aqui do Papo de Aventuras. Foi um papo bem legal, né? Chapolas contou bastante coisa pra gente sobre as experiências e aventuras que ele já teve e da Somos Adventure também. E agora, o próximo episódio, a gente vai chamar uma pessoa aqui que é do mundo das trilhas também, mas ele era da parte da corrida de aventura e agora está muito mais ligado às bikes. E queria saber se vocês têm ideia de quem que é aí. Valeu? Isso aí, galera. Não perca o próximo. Valeu! Agora fica no ar e fica... Será que é? Fechou. Subindo os créditos.